sistemas de informações. Como o professor disse, o tema do projeto finalizador de curso é o mercado fintech em Goiás. Então, vou começar aqui dando os agradecimentos. Agradecimento, acho que de todo mundo, normal para a mãe. Minha mãe, um exemplo de pessoa que cuida dos filhos. Minha avó, falecida recentemente, que um grande exemplo de pessoas. E, claro, o professor Leonardo, né, por me ajudar na escolha do tema e na orientação ao longo de todo o trabalho. Agora vamos para a introdução. Eu coloquei pequenos tópicos para facilitar na hora de lembrar e trazer os assuntos. Então, avanço tecnológico e necessidade de facilidade. Acho que é o que todo mundo que vai fazer um trabalho de tecnologia começa falando a respeito de avanço tecnológico, que vai cada dia avançando mais. Hoje em dia a gente pede comida, pede roupa, tudo pelo celular, que chega na sua casa tranquilamente. Então, o avanço tecnológico é algo meio que não vai parar mesmo, assim, quem quiser tem que ficar acompanhando mesmo. É um facilitador absurdo. Então, claro que as grandes instituições financeiras não iam querer ficar para trás, né? Então, eles começaram aderindo à tecnologia nos meados de 2000, computadores, sistemas simples, para tentar criar e padronizar esses produtos e serviços deles, porque eles viam que havia muita necessidade de pessoas que tinham a mesma necessidade, então eles acabavam fornecendo produtos e serviços genéricos. E essa criação de produtos e serviços genéricos foi o que deu a abertura da criação para as fintechs, né? Porque era algo muito genérico e havia clientes que não eram ricos, muito ricos, tinham um excesso de dinheiro nos bancos, e os bancos não davam atenção para essas pessoas menores, né? Então, aí as fintechs vieram para trazer esse atendimento personalizado ao cliente. Um estudo de 2018 falava que as fintechs, das fintechs pesquisadas, era o estudo Deep Dive da Bfintechs com a PwC, falava que 78% das fintechs afirmavam positivamente que o foco era o atendimento ao cliente, tornar algo mais único. Em relação aos unicórnios fintechs, a gente pode definir os unicórnios como startups que atingiram o valor de 1 bilhão de valor dela, né, da empresa, antes de abrir capital na bolsa, né, antes de abrir o IPO. Então, a gente atualmente, bom, com os dados que eu tenho aqui de abril, da Fintech Unicórnios, da Datamine, né, que ela tem o Unicórnios 2021, lá haviam 3 fintechs brasileiras como unicórnios, que seria a Creditas, a Ebanks e a Nubank. Também um fato interessante é que o Brasil é o segundo país com mais instalações de aplicativo financeiro do mundo inteiro. Ele perde apenas para a Índia. Então, é um país com mercado bem grande, superior, assim. Bom, essa pesquisa foi no início desse ano e final do ano passado, no quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, né? Então foi bem recente. Agora, referencial teórico. Bom, começar definindo as fintechs. O termo fintech vem do financial e technology, do inglês, né? Então, eles juntaram essas duas palavras para dar esse tom de serviço financeiro agregado com tecnologia, que é o que é uma fintech. De acordo com o Banco Central, eles definem fintech como instituições que inovam através de introdução tecnológica. O início das fintechs, ele se deu por volta de 1990, final, né, da década de 90. A PayPal é considerada a primeira fintech por muitos, né? Ela foi fundada em 98, lá na Califórnia. Eles abrangeram o mercado com pagamento via internet de forma absurda. Então, foi algo revolucionário, por assim dizer. Também é válido falar da Zopa, era uma empresa de
era uma fintech que oferecia peer-to-peer, né? Peer-to-peer, ela era um meio entre um cliente e outro oferecer empréstimos. Isso daí era um grande diferencial delas. Também a gente pode pegar os segmentos do mercado. A gente tem um total de 14 segmentos, de acordo com a própria Data Miner, né, do distrito Data Miner, que seriam os câmbio, dívidas, finanças pessoais, né, as finanças pessoais, crowdfunding, fidelização, investimento, risco, compliance, back-office, instrutech, serviços digitais, a própria tecnologia e serviços de crédito e meio de pagamento. Bom, acho que no geral é isso, que, bom, no serviços fintechs eles oferecem, são desses segmentos, eles oferecem diversos serviços, por exemplo, de meio de pagamento, oferecem pagamentos via boleto, QR Code, oferecem também transferência, maquininha, cartão, enfim, vários que a gente vai ver mais para frente. O método de pesquisa. Bom, eu dividi o método de pesquisa em 3 partes, que foi adquirindo referências, adquirindo referências, adquirindo contatos e obtenção de dados. Adquirindo referências, eu posso colocar como obtenção das informações. Eu peguei livros indicados pelo professor Leonardo, algumas pesquisas de artigos mais específicos. Não havia nenhum artigo especificado sobre o mercado goiano, então eu não tive essa referência, eu acabava pegando sobre o mercado geral, e principalmente a revista da Distrito, né, o reporte deles, do Distrito, foi um grande agregador para escrever esse artigo. Adquirindo os contatos, era para pegar os contatos para entrar em contato com as fintechs, para fazer a sequência do projeto, que para a gente pegar os dados dela e fazer o site, que eu acho que eu esqueci de falar na introdução, que a gente fez um site que é o principal projeto dela, né, que é o projeto Fintechs Goiás, onde a gente colocaria o site para divulgar e juntar, unir, onde que estava centralizar, né, esses fintechs para a gente colocar lá a disponibilização para as pessoas verem serviços que elas prestam. A gente colocou uma logo para trazer a imagem da empresa para as pessoas e também o link do site para as pessoas acessarem, né, essa empresa. Bom, voltando para adquirir os contatos, então o professor Leonardo ele já tinha alguns contatos, como a gente pode ver que estava o pessoal da BNX aqui. Então, ele passou alguns contatos e alguns outros contatos iam passando esses outros contatos. Também teve algumas outras fintechs que a gente conseguiu através da BFintex. Eles tinham 2 fintechs lá agregadas, eles passaram o contato delas. E também, por fim, aprecia por redes sociais algumas fintechs, mas essas foram mais dificultosa o contato com elas. A obtenção de dados, eu vou mostrar aqui o formulário. Ela foi feita nesse formulário. Basicamente, era um formulário onde que eu apresentava o projeto, me apresentava, né? Falava que o professor Leonardo era orientador. Perguntava o nome da empresa, obviamente, para a gente ter algo para nomificar, né? E também a gente colocava uma lista de serviços onde que as fintechs costumam prestar. A gente colocou algumas aqui e, por fim, colocava lá uma opção para eles colocarem algo que não estava aqui dentro dessa lista de mais comuns, né? Serviços mais comuns. Também colocava aqui partes para detalhar serviço, se ela quisesse especificar algum serviço, às vezes era um serviço de empréstimo, mas de um jeito diferente. Mas a maioria da empresa acabou não colocando isso, né? Não foi bem assim. Por fim, eu pedi a logo e um link, né, do site, igual eu falei que a gente colocaria o logo e o link do site no site do Fintechs Goiás. E por fim, é o básico de todo formulário, alguma observação. Agora, voltando aqui para a apresentação. Apresentação de resultados e discussão. A gente teve um total de 9 fintechs participantes. Eu vou listar elas logo mais, que eu vou mostrar o site. Então, agora eu já vou mostrar o site para facilitar essa compreensão. Aqui temos o site.
que é a home do site, né, o início do site, onde a gente coloca uma breve descrição do que é o site, o nome do projeto. Aí que a gente colocou logo em seguida as fintechs goianas. Essas aqui foram as 9 fintechs que responderam o formulário. Por fim, mais futuramente, a gente teve esses serviços para fintechs, que seriam essas empresas que ofereciam serviços para fintechs. Por exemplo, a Data Síntese, Laço Contabilidade e Thiago Cruz. Data Síntese era questão de desinformações, BI, resumidamente. Laço Contabilidade, acho que óbvio, contabilidade. E o Thiago Cruz de Advogados, ele oferecia um serviço específico em relação à criação da fintech, né? Ele oferecia, era facilitador para a criação da fintech, questões burocráticas, societárias, enfim. E por fim, em realização, a BFintex e o InfioFG. A gente colocou por questão de informações a fim do BFintex, obviamente. Aqui no sobre, a gente colocou uma descrição maior, né, do site. A gente falava que ele era para listar, mostrar os serviços, redirecionar, enfim, o porquê do site. Enfim, que a gente colocava acesso à lista de fintechs e ao blog. Aqui temos a lista de fintechs. A gente colocou todas aqui com os serviços delas. A gente pode ver que algumas têm serviços bem padrões, né? Algumas outras já têm menos serviço que outras, enfim. Temos várias fintechs aqui. Temos 9 fintechs ao todo. Eu não acho que é interessante eu ficar lendo uma por uma, então eu vou pular aqui. Agora temos o blog, onde que eu fui escrevendo algumas coisas. Comecei com o básico, né, que são fintechs, os tipos, subadquirente, open banking, enfim. E por fim do site, o contato, onde que tem um formulário básico, aqui onde que a pessoa falava que se tentava entrar em contato com a gente para agregar a sua empresa dentro do site, né, dentro do projeto. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui a tabela eu peguei os dados do formulário e fiz uma tabelinha mostrando a porcentagem. Aqui a gente pode ver facilmente que a maquininha é o serviço mais comum. Então, apenas uma das fintechs não oferecia uma maquininha. A gente pode dar destaque também para empréstimo, que está no ranking lá, o segundo serviço mais prestado. Temos cartões pré-pagos e esses meios de pagamento. Opa. Aqui a gente tem um gráficozinho simples, só para contabilizar, assim, só para mostrar a diferença entre eles. A gente pode ver que a maquininha aqui superior. E também tem a conta digital que eu tinha esquecido de falar. Agora a gente vai passar para a parte dos segmentos delas, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, tem um total de 14 segmentos, de acordo com a distrito, né? Não é algo que eu contabilizei, não é algo que eu defini. Então a gente tem aí dominando os 3 primeiros, com os segmentos mais dominantes dentro do meio fintech, back-office, crédito e meio de pagamento. Eu acho que tá meio ruim para vocês verem, né? Então eu li aqui. E a gente pode definir também pelo gráfico aqui qual o meio mais dominante, né, do meio fintech. A gente pode observar que os meios de pagamento, é o mais dominante de longe. Temos maquininha e os outros meios de pagamento, boleto, enfim, mais dominante. E também o empréstimo, né, que seria o crédito, a gente pode considerar como crédito. Então, a gente pode ver que entre o mercado goiano é bem semelhante ao mercado brasileiro. Então, a gente pode ver que o mercado goiano tem crédito, os segmentos de crédito e meio de pagamento como dominante entre eles. Em relação à quantidade de usuários, eu tirei essas informações do site da Nubank e da Easy Crédito. Eu tinha verificado de todas as fintechs goianas, assim, e as informações de superioridade assim, de usuários.
eu consegui da Easy Crédito. Então, a Nubank estava com um total de 40 milhões para mais, né? Mais de 40 milhões de usuários. Bastante usuários, né? Então, e a Easy Crédito tinha 2 milhões, mais de 2 milhões de usuários. Então, a gente pode ver que a diferença entre, eu vou falar como a Nubank top 1 do Brasil e a top 1 do mercado goiano. Assim, dizer, pelas informações que eu obtive, assim. Então, a diferença é bem extravagante, né? É a questão de quantidade de usuário. 5%, a EasyCredit tem 5% da Nubank. Em relação ao conhecimento do público geral, né? A gente tem um problema, porque as pessoas, elas usam os aplicativos de bancos, eles usam as coisas e não sabem exatamente o que eles estão mexendo. Então, por exemplo, as pessoas têm, como disse, tem 40 milhões de usuários na Nubank. E se você falar com, sei lá, uns 30, 40% ali não vai saber dizer que é uma fintech. Eles vão pensar que é um banco digital, coisa assim, só e não. Fintech não sabem o que é. Uma pesquisa da Fiesp, em 2018, eles fizeram uma pesquisa com mais de 7 mil empresas e os representantes financeiros delas, apenas 3% dominavam o assunto do fintech. 54% não tinha nem conhecimento desse assunto. Em relação à regulamentação das fintechs. Hoje em dia, as fintechs são regulamentadas por dois regulamentos, né? Tem dois regulamentos, que é a 4.656, eu vou pegar aqui para não falar coisa errada. É a resolução número 4.656 e a 4.657. A 4.656, ela regula as fintechs como sociedades, né? Então, elas têm que se definir como sociedade de empréstimo entre pessoas ou sociedade de crédito direto. A sociedade de empréstimo entre pessoas, como o próprio nome diz, ela vai funcionar como meio de empréstimo entre pessoas e pessoas. E a de crédito direto é da onde que a empresa vai oferecer o crédito, todo seguro por trás, enfim. E a 4.657, isso, ela viabilizou a custódia, questão de crédito e securalização das empresas, né? Então, aí, a partir dessas duas regulamentações, dessas duas resoluções, as fintechs se desprenderam um pouco dos bancos, né? Que antes disso elas eram obrigadas a ter uma sociedade com uma grande instituição financeira e com isso fornecer os serviços, mas dependendo dessas grandes instituições. Em relação à entrada de novos players no mercado, eu conversei com alguns donos, alguns representantes das fintechs, e alguns ressaltavam dessa entrada aí dos players, né? Eles falavam bastante que é complicado de chegar, de passar, né, de subir. Porque você vai lá, cria, porque é toda burocratização para você criar essa fintech, então você tem que regular, você tem que fazer captação de negócio, regular questões de burocráticas, de próprias resoluções, você tem que encaixar na própria resolução, divisão societária, enfim, muitas questões assim. Mas essa dificuldade se dá muito em questão de, às vezes, eles não possuírem crédito, muitas empresas já estão num patamar onde que acaba que eles precisam que uma fintech, para eles fazerem parceria, eles precisam que ela tenha um X de milhões de transações por mês. Então, isso aí já dificulta uma parceria que seria o facilitador para essas fintechs, novas fintechs, sem todo um grupo grande por trás subirem, né? Porque vem fintechs com serviços parecidos, e alguma vai destacar dependendo do que ela fizer, né? Então, por exemplo, se tiver algum crédito por trás de algum know-how, isso já é um grande facilitador para eles.
Agora, sendo bem breve aqui, o número de fintechs em crescimento constante. A gente tem as pesquisas da Dataminer, né, que é o Distrito Fintech Report, tem de 2019, 2020 e 2021. Em 2019 havia 553 fintechs registradas, né, fintechs mapeadas por eles, mapeadas por eles, não ao todo, que às vezes eles não conseguem mapear ao todo, né. Em 2020, 742, e agora em 2021, 1.158. Isso até abril, né, que foi quando saiu esse reporte. Que mais? A dificuldade em se manter. A dificuldade em se manter é constante, de acordo com a Block News, que é um site de informações, né, da questão de blockchains e coisas a respeito. Os principais motivos dessas fintechs terem dificuldade é falta de fundos, igual eu falei, que é questão de dinheiro, modelo de negócio ruim, tem fintechs com serviços parecidos, né, então alguma vai destacar, outra não. Concorrentes mais fortes, igual eu falei, exemplificando que no cenário brasileiro e goiano, alguns são maiores que outros, então oferecer o mesmo serviço em algum diferencial às vezes não é compensativo. A falta de visão sobre as dores do consumidor, que volta lá aquela história do banco, onde que eles tinham não sabia direito o que o cliente quer, então eles faziam algo mais genérico, então hoje em dia o cliente procura muito algo específico para ele. Tem desafios legais, a parte burocrática que eu falei, que eles precisam de se encaixar dentro de todas as resoluções. Agora, falando um detalhe legal que eu esqueci de passar, é que a fintech foi considerada a primeira fintech brasileira, a Fairplace, em 2010 foi fechada por um inquérito do Banco Central, porque eles consideraram como agiotagem online, porque eles faziam peer-to-peer, né, que é empréstimo de um cliente para o outro. Agora, voltando para a parte da dificuldade, é a questão da falta de foco, generalizar demais os serviços, querendo abranger tudo e acabar não entregando o necessário. Falha ao pivotar o negócio mais gestão, né? Um básico de, acho que todas as empresas, as startups, isso funciona não é só para o meio fintech, onde que se você não focar bem, se você não tiver uma gestão boa, você acaba falhando em questão de recurso e tudo mais, você vai afundar por isso. O desentendimento entre os sócios era a principal estimativa de falecimentos das fintechs, né? E também algumas acabavam cometendo fraudes. A média, de acordo com o portal Fincat, era de 10 fintechs caindo por ano, né? Isso contando desse ano foram bem menos, mas fizeram uma média desde 2016, então em 2016, 2017 teve muitas, agora está reduzindo a quantidade de fintechs afundando. Acho que no mais é isso aqui, eu vou passar para a conclusão. A conclusão é que o mercado, como eu disse, o mercado é cheio de segmentos, então ele é abrangente, você tem várias oportunidades. Às vezes você entregar um serviço parecido, melhor, vai fazer você se destacar. Igual eu falei, o mercado em relação ao Brasil e Goiás, a diferença é grande. A gente pode falar que, por exemplo, tem a pesquisa da própria Datamine falando que, se eu não me engano, 73% das fintechs se encontram na região sudeste. Então, aqui em Goiás tinha algo em torno de 0,5%. Então, a diferença é bem absurda. A dificuldade das novas empresas, como eu disse, é bem difícil para essas empresas subirem e se manterem. É muito dificultoso. Voltando à questão das fintechs no Sudeste, eu não sei se isso aí seria um grande diferencial para questão de hubs, onde essas fintechs juntam, tem 4, 5 fintechs, startups, né, na verdade, que tem um monte de startups dentro de um só local, onde que elas acabam evoluindo por conta disso, né? Elas veem a concorrente lá evoluindo e aprendendo, e assim vai. Acho que no mais é isso.